mestrado e foi ao mais bom. Gente, que maravilha, né? Trabalhos maravilhosos. Bom, eu anotei algumas coisas aqui já para perguntar para os colegas da mesa, mas ao mesmo tempo estou querendo aproveitar essa plateia e falar um pouco do lugar do neófito na área educacional, né? E não propriamente apresentar uma pesquisa, mas apresentar como tem surgido alguma espécie de agenda de investigação ainda muito um tanto abstrata, um tanto exploratória, mas que eu acho que pode ser interessante para a gente expandir o debate, né? O Fernando estava comentando como a gente está produzindo alguns números, né, uma metrificação, mas precisa fazer trabalhos empíricos que toquem essa expressão que o campo educacional usa do chão da escola, né? É uma expressão interessante para pensar. E eu fico pensando também nos processos ajusantes da escola, né? Porque a gente também, ontem se falou aqui de centralização como um tema que na verdade é um tema que aconteceu nos anos 30 e hoje está extremamente atual, né? Mês passado, o Simon Schwartzman escreveu um artigo, se não me engano, no Estadão, que era sobre o gigantismo do MEC. Não sei se alguém aqui leu. Eu vou só dar uma citada, porque eu acho que foi interessante para a gente pensar esses processos que a gente pode chamar de mais típicos de uma sociologia organizacional, né, sociologia das organizações, um debate sobre burocracia. Bom, o Ministério da Educação tem um orçamento de 123 bilhões e 450 mil funcionários em 2018. Além de administrar uma rede própria com mais de 100 instituições e 1,3 milhões de estudantes, o Ministério é responsável por autorizar, avaliar e cuidar do desempenho dos estudantes e de todas as instituições de ensino superior federais e privadas, desenvolver os parâmetros curriculares de todos os cursos, de todos os níveis, manter em dia as estatísticas educacionais, administrar o crédito educativo e uma longa lista de programas como Pró-Infância, Dinheiro Direto nas Escolas, o Plano Nacional do Livro Didático, Brasil Profissionalizado, Transporte Escolar, entre outros. Inúmeras discussões sobre valores, costumes, métodos de ensino, uso de novas tecnologias têm seu lugar, mas não deveriam distrair-nos, diz o Simon Schwartzman, ainda sob aspas, da questão fundamental. O Brasil está gastando bem os 6% do produto interno bruto que destina à educação? Sabemos que não, o que leva a indagar. O Ministério da Educação, com seus atuais formato e estrutura, é o melhor instrumento para mudar a situação, bastando para isso encontrar um bom ministro e uma equipe certa? Ou será que é necessário repensar de maneira profunda e ousada o próprio papel do Ministério e buscar alternativas? No papel, o governo federal tem autoridade regulatória sobre todo o sistema e a Constituição diz que o ensino nos 3 níveis deve ser organizado em regime de colaboração. Mas, na prática, existe muita dificuldade do Ministério da Educação chegar ao chão da escola. Com suas orientações curriculares, avaliações, programas de apoio, acaba resultando em, e aí, né, tanto a gente pode pensar nos juízos de valor do próprio autor, numa interminável proliferação de portarias, instruções normativas, notas técnicas, resoluções, decretos, mudanças na legislação e etc. E aí ele continua. E eu, recentemente, estava lendo um artigo do Anísio Teixeira, né, um debate sobre centralização e descentralização, e como as coisas, de alguma maneira, se repetem, né? E aí eu vou apresentar um pouco, né, o que tem me surgido como algumas questões.
a gente, em geral, também relegou para outros tipos de profissionais, como os profissionais da administração, por exemplo, que estão debatendo gestão e administração pública, uma discussão de um outro tema tão fundamental, tão fundante da sociologia, como da educação, o tema da burocracia. Né? Pensar a burocracia pública, ou melhor, em que medida as políticas públicas para a educação são afetadas por uma discussão ou por uma concertação, um conserto da burocracia pública. E aí, né, enfim, nessa abertura de um portal que está me interessando, o que eu fui ler, o que fui buscar de teoria? Né? Você tem as teorias do Stephen Ball, que estão fazendo sucesso pelo menos dos anos 90 para cá, mas ainda é uma parcela relativamente pequena, né, da produção intelectual que se utiliza desse referencial. Mas a questão, ele vai trabalhar com a ideia de ciclo de políticas, né, de contextos de produção, de discurso, de política, do contexto do chão da escola, ou seja, os efeitos reais disso, né, que ele vai chamar de contexto da prática. Mas eu fico pensando como a gente precisa pensar também, é um tema, parece que é tangencial, mas está no centro do debate, né, uma vez que a gente está pensando no sistema educacional e um sistema nacional, né, nas mudanças recentes do campo burocrático. Né. Vou levantar muito mais como questões, né, que eu sinto como neófito. O neófito ele tem um problema que ele não captura uma boa acumulação do debate, mas ele pode ter uma qualidade de entrar com a pergunta da criança, né, que parece, nem sempre pode estar óbvia, mas não, às vezes se torna mais interessante. Dois textos eu acho que são interessantes para a gente pensar nisso, que são textos, na verdade, experienciais. Um é o livro do professor Renato Janine Ribeiro, né, que foi ministro da Educação por alguns meses, no final, até a saída involuntária do governo, e que ele fala dos bastidores dessa política, né, os fluxos, as intenções, como a burocracia, como uma parte da burocracia, como outros atores também que fazem parte desse concerto, influenciam completamente, né, nas políticas do executivo. Isso é uma outra coisa importante. Né? O que eu tenho procurado, o que eu tenho pesquisado, a ciência política, né, desde o processo de democratização, tem um forte esforço de pensar as questões, sobretudo do legislativo, das relações do executivo com o legislativo, mas os trâmites dos que a gente pode chamar de alto escalão da burocracia, né, da burocracia pública, alto escalão e burocracia média, né, a gente tem pouco trabalho. Né, não é... Esse texto do Renato Janine Ribeiro e um outro texto também que ficou super famoso por aí, que foi um texto publicado pelo Haddad, se eu não me engano, Vivi na Pele o que aprendi com os livros, o encontro com o patrimonialismo brasileiro. Né? Um outro texto muito interessante para pensar como essa burocracia, e que também né, do campo educacional, ela tem trâmites aí que a gente não captura bem. E então, provavelmente não vai capturar nem com os trabalhos da administração e nem com trabalhos com a cara do direito. Né? E a gente precisa de trabalhos provavelmente de cunho, pelo menos em algum nível experiencial, etnográfico, mais qualitativo. E eu venho associando isso, né, ainda um pouco como perguntas, pensando então em que medida essa burocracia pública, essa grande estrutura, a gente pode pensar como inovações nela, né? O que tem de interessante nisso? Primeiro, será que o serviço público ele está sofrendo, o serviço público, estou falando de escola pública, eu estou falando também de serviço público, né? Uma grande transformação, uma vez que o Estado, né,
Será que o Estado está reduzindo seu papel em função de fenômenos como a privatização, a descentralização, uma maior participação do terceiro setor? A revolução digital, por exemplo, né? Que, aliás, é irreversível, eu diria, né? Está reduzindo postos de trabalho também, né? Recentemente eu vi um relato de um professor que foi da Estácio, ele falou, olha, eu fui, assim que saiu a reforma trabalhista, 1.500 professores da Estácio foram mandados embora. Eles pegaram um professor e pediram para fazer um vídeo, né? Um vídeo da parte principal lá da sua disciplina, e aí com isso aquele curso, uma parte dele era dada por esse vídeo, tá? Mandaram embora os outros professores, e o que era mais específico mantinha ainda uma equipe de professores. Ou seja, há uma grande mudança no mercado de trabalho que está afetando cada vez mais o serviço público também. E outros, home office, bancos de hora, enfim. Cada vez diminuindo menos os estatutos dos serviços, né? Serviço público e serviço privado. Né? A diferença, tá? ela vem se estreitando. Né? E isso tem reflexos interessantes para pensar a burocracia, sobretudo o campo do poder executivo no que tange à educação. Né? Eu recentemente fiz uma entrevista, marquei agora uma outra, com o secretário de São Gonçalo, na semana que vem, mas conversei com um ex-secretário, professor universitário da UFPB, foi secretário de Educação de João Pessoa, ele contava uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, você trabalhando no executivo, foi secretário de Educação de João Pessoa, um secretário que não vai de 3 em 3 vezes na Polícia Federal não trabalhou. Não trabalhou. Porque a quantidade de controles, que a gente não estou fazendo uma crítica, evidentemente, mas é para pensar analiticamente como a gente tem um problema num processo ajusante da escola, que pode ser também uma temática interessante. Isso ainda me aparece como algo para pensar, né? Não é propriamente uma sociologia das organizações do estilo de Stephen Ball, que está pensando, mesmo porque a nossa burocracia vai ser completamente diferente da burocracia inglesa, por exemplo, né? São estruturas diferentes. Isso é um dado interessante. O professor Francisco Gaetani da FGV recentemente falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, os países da América Latina e Portugal, França, Itália, são países, em geral, que a gente pode pensar em termos culturais, que têm mais desconfiança nos indivíduos e desconfiança no governo. Esses são os países que têm mais entraves, né? Mais instâncias de controle e fiscalização do poder público. Então, pensar esses processos, inclusive também pensar as lideranças, os diretores de escola, como burocracias médias, né, que têm que manter, tem que seguir as normas, mas ao mesmo tempo tem que ter níveis de discricionariedade, enfim, iniciativa, né? Eu acho que é um campo interessante. Tudo isso para pensar, isso que eu queria dividir com vocês, que esse campo da educação, aí, mais uma vez no lugar do neófito, é um campo muito amplo e muito amplo de fato das ciências sociais. E me preocupa, às vezes, a gente não olhar para esses processos, né, para além da escola também. Ou seja, nesse texto, por exemplo, do Jair Ribeiro, é muito interessante que ele vai comentando como esse contexto da prática, como acontece nas escolas, como o chão da escola não consegue chegar, por exemplo, no ouvido dele, né? Isso só para trazer algumas questões mais gerais para a gente, de uma reflexão que está mais do que inicial, mas eu queria aproveitar a plateia rica, esse encontro.